Fala, galerinha do Clubcast, nós estamos aqui na nossa primeira edição, Gabriel Zera! Aí, graça e paz, pastor Kev, tudo bem? Isso aí, nós estamos aqui na nossa primeira edição com o convidado, nós já começamos em alto nível, hein? Peso pesado. Começamos em alto nível. Peso pesado. Não, irmão. peso pesado seria se eu fosse o convidado, né? Mas o Não, cara... Peso pesado de unção. Isso, É gostei. peso pesado de peso. Gostei. É Verdade. peso pesado de unção. Eu podia ter irmão. engordado nisso aí, hein? De glória. De glória, de poder. Fala Opa! o poder aí. Cara, estamos aqui com o nosso ilustre apóstolo, Celiton Silva. É um prazer ter o senhor aqui, viu, apóstolo? Para mim que é uma alegria, um prazer ser convidado aí com esse primeiro episódio, né? É um prazer e um privilégio para mim, viu? Muito obrigado, viu, pastor Kevin, Gabriel. É uma alegria estar aqui com vocês. Tamo junto, tamo junto. E esse podcast, gente, é um podcast aí pensado em você, da Igreja Nova Vida, você que está vendo esse podcast pela primeira vez. E nós trocarmos uma ideia, sempre pronto para esse tema da juventude, como é que foi a juventude e tal, exatamente para nós conhecermos, né, aquilo que às vezes você não conhece e tal, você vê que todos nós somos iguais, né? Todo mundo é gente, né? Exato. Isso aí. E a gente queria exatamente começar por esse tema, né? Como é que foi a sua juventude? Né? O senhor já com... O senhor está falando por respeito, né? Mas o senhor é um jovem, Isso mesmo. apóstolo, né? Mas Jovem como é que apóstolo. foi a sua juventude? Né? Como é que o senhor chegou a ser apóstolo? Como é que foi a sua juventude? Como é que a sua juventude te influenciou para o senhor ser apóstolo? Por que o senhor não foi para outro caminho? Essas coisas, né? Vocês querem saber juventude a partir de que idade? Juventude, galera. Juventude 15 na anos igreja, pra cima. 15 Juventude na anos, igreja, isso. 15 anos, então Que é a tá bom. parte mais ativa, né? A parte ali. Na verdade, eu nasci no lar evangélico, né? Vocês sabem um pouco, então falar com a galera que está assistindo. Eu nasci no lar evangélico, eu fui ensinado na igreja, eu fui ensinado... eu brinco que eu nasci num berço evangélico, nasci num berço cristão. Então, eu acordava lá em casa, a gente acordava com a música, tocando os hinos, os corinhos, as músicas evangélicas. A gente acordava para ir para a igreja, acordava todos os dias, então, ouvindo a palavra, ouvindo a música evangélica. Então, a minha cultura, ela sempre foi cristã. Eu não sou aquela pessoa que cresceu com um lar onde o pai bebia, a mãe fumava. Não, eu desconheço isso. Eu nasci num lar onde havia o culto doméstico, onde a gente lia a Bíblia. Então, eu fui criado com esse princípio desde quando eu nasci. Claro que teve uma fase que eu rebelei, né? Que eu fui rebelde. Não, jovem. Exclusivo! Corta pra mim. Ratinho. Exclusivo. Porque vocês querem saber a parte ruim da história. Não, então, mas vocês querem saber a parte boa? Porque tem que ir lá embaixo pra subir. Mas eu desviei assim, quando eu tinha 16 anos, eu desviei. Saí da igreja e fiquei, acho que um ano e meio fora. E aí eu fui para o mundo, fui beber, fumar, teve essa parte estranha aí. Mas depois eu voltei, e quando eu voltei, eu tive o meu encontro com Deus. E a juventude era assim, meus 18 anos eu voltei e fui já responder meu chamado com Deus, assim. É muito, eu estou contando bem por cima. Bem por cima. Nossa, que história. Porque se for contar aqui, nós vamos ficar 3, 4, 5 episódios de podcast. Assim, essa parte de rebeldia que o senhor falou, foi quanto tempo assim? Foi 6 meses? Foi um ano? Então, 1 ano e meio, mais ou menos. Eu acho que eu desviei com 16. Era assim, eu ministrava o louvor, saía da igreja, já tinha festa para ir. Tipo assim, era um pé na igreja. Baterista. Então, eu tenho um medo assim, de falar de baterista, porque é uma classe, É uma assim, raça, né? é uma raça, assim, é um semideuses na Terra, né? É uma raça que tem que vigiar esse tal do baterista aí. Olha, eu toquei bateria também, sabia? O senhor toca Nessa época eu tocava bateria. bateria. Verdade, eu já vi o senhor tocar bateria na igreja. Aí, cara, o que acontece? Eu desviei, fiquei lá 1 ano e meio desviado, e aí eu ia para as festas, bebia, fumava, mas havia um temor no meu coração. Acho que esse é o diferencial, que havia um temor, não me deixou fazer coisas piores. Mas quando o Eu senhor só fala bebi isso temor, mesmo. assim, é bom a gente pegar esse ponto. Temor. Quando o senhor fala temor, Eu é fiz- que lá no meio, assim, do evento, alguma coisa assim, o senhor se sentia mal? No momento que eu era para usar droga, eu tive temor. No momento que era para ter relação sexual, eu tive temor. No momento que eu ia furar a obediência restrita, eu retrocedia. Eu sentia a presença de Jesus comigo nas festas. Olha só. Por mais que eu estava ali fumando e bebendo,
incômodo, algo te incomodava. Não, era tipo assim, Deus, eu não posso quebrar esse pacto, essa aliança com Jesus. Eu estava ali, eu sabia que alguma coisa ali tinha um limite, eu não podia passar daquele limite. Então, aquele limite me acompanhava. Então, temor, na verdade, temor é obediência irrestrita. Quando você entende o que é obedecer irrestritamente, ou seja, não matarás, não matarás. Não adulterarás, não adulterarás. Então, temor é você obedecer sem questionar. Isso é temor, saber que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, esse temor ele foi construído no meu coração, mesmo lá no meio da festa e tal. Eu tinha esse temor, eu lembrava que eu tinha uma aliança com Deus. E foi quando eu voltei para Deus, mas aí para me contar quando eu voltei também muita coisa. Sim. Então acho que assim vocês podem perguntar outras coisas, porque se eu for falar do meu testemunho, eu vou ficar falando, vocês vão estar só mexendo só aqui, né? O tempo todo. Não, mas eu acho interessante a galera saber, né? Porque a pessoa acha que é um apóstolo, né? A pessoa acha que a pessoa já tá ali, já nasceu ali. Que já fez algo de errado e fica cristalizando uma imagem apostólica como se o cara fosse perfeito ou que não tivesse pecado. Exato. E não existe isso. Eu não morri na cruz por ninguém. Eu só tenho uma unção. Eu não morri na cruz por ninguém. Se alguém está apoiando em mim a fé dela, essa pessoa não está realmente vivendo com Jesus. Uma coisa interessante assim que a gente repara no apóstolo, pastor, é que todo mundo que tem um primeiro contato com ele, a maioria das pessoas pode se dizer assim que conhece o apóstolo pregador da palavra. E aí vai passando, você já vê aquele homem pregando e você fala, nossa, então ele é um pregador da palavra. Depois você vai conhecer o apóstolo levita. Então, aí depois você vai conhecer o apóstolo multifunções, mentor, né, psicólogo. Da onde que surgiu todas essas vertentes? Assim, foi na juventude ou foi na fase adulta? Como é que foi essa história assim? Falando-se de levita, eu sempre canto desde os 4 anos de idade, né, na igreja. Eu sempre participei de louvor, sempre participei de cantata de Natal. Minha irmã, ela toca violão e ela foi uma influência muito grande na minha vida. E ela tocava violão e a gente cantava ali juntos. Então, cantar, eu sempre cresci cantando, participando. Meu chamado primeiro era levita, eu primeiro fui levita. Agora, pregar a palavra surgiu depois que eu voltei, eu desviei, depois eu voltei. Isso falou muito forte no meu coração, que era o momento de pregar a palavra. E a questão da psicologia, ser psicólogo, foi depois que, agora na fase mais adulta mesmo, depois dos 20 e poucos anos. Depois da maturidade. Eu falei assim, nossa, eu preciso fazer psicologia, isso vai me ajudar e ajudar outras pessoas. Então, o senhor já fez a psicologia pensando no reino, assim, algo? Exatamente, eu via que as demandas vinham e às vezes as questões de ordem psicológica, eu não sabia lidar. De ordem espiritual a gente sabe lidar, mas de ordem emocional e psicológica, fui para a faculdade para ampliar essa visão pastoral sobre as pessoas que eu atendia. Então, assim, ser ministro de louvor desde pequeno. Ser pastor surgiu depois que eu voltei para Jesus. E ser psicólogo, isso ampliou a questão do chamado. Olha só, cada uma dentro de uma fase da vida. Exatamente. E a questão de mentoria, assim, de empresários, essa área aí? Isso está antes da psicologia, porque quando eu voltei, eu fazia administração, né? Então, eu fui, por exemplo, o representante de turma da minha sala. Eu participei da empresa júnior, lá da faculdade. A reitora era minha chegada, a gente conversava. Então, todo mundo conhecia o Celiton da administração. E, assim, a questão de empresa... É tão engraçado você perguntar sobre isso, ser mentor de empresários e de empreendedores, porque quando eu era pequeno, a gente não brincava de bola, eu não brincava de jogar bola ou de fazer essas coisas que todo mundo brincava. Eu brincava de empresa, eu brincava que eu era dono do banco. Eu fazia cartão de crédito de papel, eu fazia talão de cheque, eu fazia contas, eu pegava o grampeador da minha mãe e falava que aquilo ali é uma... Entendeu? Eu brincava que eu era dono do banco, eu era dono de um restaurante, eu era dono... Então, essa visão empreendedora de negócios, a minha brincadeira era assim, eu era dono de um restaurante, eu era dono de um banco, eu era dono de um correio, eu tinha uma edição de revista... A minha brincadeira era assim, era diferente com os 12, 13 anos. Então isso acho que estava dentro de mim, é algo intrínseco, eu acho assim. E aí depois que eu tornei psicólogo, eu comecei a atender os pacientes, uma demanda muito grande de empresários, empreendedores, e aí surgiu o método START, que é o primeiro passo para você mudar de vida, que eu aplico com os empreendedores e com os empresários que eu atendo, inclusive o Kevin, né, que faz parte dessa mentoria que a gente trabalha, um dos meus mentorados. Você, com 13 anos, fica comendo terra, é hora de você começar a brincar, né, de ter um restaurante. Para de comer terra, irmão. Tempo, irmão. E aí?
querendo jogar bola Free Fire a vida toda, no Free Fire. Você Tá que é vendo? igual eu, que pensava que ia ser jogador de futebol, eu sou o Gabriel, mas eu não sou o Gabigol. Poderia ser. Gabi Show. Gabi Show, que talvez pode ser melhor, entendeu? Melhor. Cruzeirense também, só pra deixar claro aí, já deixar registrado isso. Mas foi isso, assim. Aí isso foi ampliando, a questão da psicologia foi ampliando para a mentoria. E aí hoje, além de psicólogo, pastor, ministro de louvor, a gente está aí trabalhando com mentorias, tanto de pessoas, empresários, empreendedores, como também de casais, né, com a apóstola. Sim. E o senhor já mentoria atualmente casais, empresários, mas o senhor já mentoriou muitos jovens, né? Muitos jovens praticamente. Eu fui um desses jovens, né? E para o senhor hoje, como mentor assim, de casais, atualmente também de empresários, e já mentoriou muitos jovens assim, da sua fase ali dos 16 até os 20, 23, 24 anos. Qual que é assim que o senhor enxerga, não sei se essa é a palavra correta, o pastor vai até me ajudar, mas tem um grau de dificuldade em cada um deles? Se tem assim, tem um que o senhor acha assim que é mais difícil assim de acessar? Porque hoje a gente olha assim para um casal, às vezes o casal ele tem ali o seu fechamento ali, posso falar assim, né, que os dois jogam num time, talvez não tenta dar tanta abertura, porque é uma das fases da mentoria, eu acredito que é a abertura, né? Vulnerabilidade, isso mesmo. Coração, Exato. E para o jovem, talvez eu não consigo ter as palavras certas, mas eu acredito que seria, talvez o jovem seja um pouco mais aberto. Ou não, isso assim é uma perspectiva de fora assim diferente. Na verdade, ô Gabriel, não tem uma questão de faixa etária. Eu acho que vai da pessoa. Tem alguns casais que são fechados, outros casais são abertos. Tem alguns jovens que eu já atendi que eles abrem o coração, já tem outros que escondem, têm dificuldade de falar. Empreendedores também, na maioria das vezes. Então, vai muito da personalidade da pessoa. De falar de abrir ao processo, essa é a sua pergunta? Exato. Então, é por pessoa, isso é muito subjetivo. Talvez você tenha uma abertura mais fácil de falar e talvez o Kevin já é um pouco mais fechado. Você é uma pessoa que consegue falar das suas dificuldades, talvez, por exemplo, o Kevin não consiga. Falando verdades aqui. Entendeu? Então, é uma questão muito pessoal. Não é de faixas etárias ou de posição social, no sentido casado ou solteiro, empresário ou CLT, empreendedor ou CLT, não. Isso é uma questão subjetiva e pessoal da pessoa, de cada um. Então, claro que quando a demanda ela é mais forte, como, por exemplo, às vezes os casais procuram ajuda porque realmente eles estão em um grande nível de sofrimento, talvez aconteceu ali uma angústia muito grande, um conflito, um trauma, aí a tendência de abrir mais é do casal, porque eles procuraram realmente debaixo de uma demanda muito conflituosa. Aí, nesse caso, às vezes, dentro dessa perspectiva de falar de nível de problema, então a gente percebe que os casais, eles abrem mais, porque eles estão ali exatamente para tirar uma coisa, naquela é uma emergência. E o jovem, na verdade, acho que acredita assim, que se você não querer mesmo, acho que ele não tem aquela proatividade, porque acho que ele não enxerga que ele tem problemas. Eu acho que é normal ter, né? Quando o jovem ele procura terapia, cara, ele está dando um passo na frente de qualquer outro jovem. Olha só. Porque realmente, quando ele procura mentoria e terapia, ele está dizendo assim, eu quero ser melhor, eu quero avançar na minha faixa etária. Então, tem meninos, rapazes, por exemplo, eu atendo adolescentes e jovens de 15 a 18 anos. Eu tenho ali uns 4 que eu atendo. Sim. E eles estão buscando uma mudança de vida, eles querem evoluir, eles querem empreender, eles querem avançar, eles querem prosperar. Então, é muito interessante quando você pega um jovem nessa idade que procura mentoria, ele está querendo, então, ser diferente de todos da idade dele. Sim. Então, e a gente já percebe isso. Então, quando você fala, um jovem, se ele foi empurrado pela mãe, pelo pai, ou para algum familiar, para psicoterapia ou para mentoria, aí pode saber que ele não vai abrir. Mas quando ele escolhe e vê a oportunidade e a necessidade de desenvolver potencial e tudo mais, aí com certeza esse cara vai voar alto. Nossa, isso é real. Porque o senhor foi falando, veio um filme assim na minha cabeça, porque isso é o mesmo passo de nós, assim, quando nós vamos encontrar Jesus. A gente que tem a proatividade de ir atrás de Jesus na juventude, são jovens diferentes, né? Eu, particularmente, nossa, foi a melhor escolha que eu tive, foi entregar minha vida para Jesus na minha juventude, porque na escola, você vê que... Chegou na igreja com quantos anos, Gabriel? Cheguei na igreja com 15 anos. Então, eu aceitei Jesus mesmo.
Eu fui mais... Nossa, eu fui uma criança. né? E, nossa, eu lembro. Lembro demais, te acompanhei, ué. Te ajudei em todo o processo. Eu engordei na igreja. Eu era... Você casou na igreja. Você na igreja, fui pai na igreja, né? Mas uma das minhas grandes mudanças foi o peso, viu, gente? Então, Mas a questão que você fala aí de buscar o Senhor, eu depois que voltei ali com meus 18 anos, cara, eu mergulhei na presença do Senhor de uma maneira tão grande que eu ficava, teve dia que eu fiquei 12 horas em oração. 12 horas em jejum, orando dentro do quarto. Eu tenho uns 5 cadernos de meditação. Eu li nessa época 3 vezes a Bíblia. Com 17, 18, 19. Quando eu voltei para Jesus, aí com os meus 17, 18 anos, quando eu voltei para Jesus, que eu fiquei só um ano fora, 16 até os 17, cara, eu mergulhei. Fui batizado com fogo dentro do quarto. Eu li a Bíblia 3 vezes. Eu mergulhei, abri mão da minha administração, fui fazer teologia com 18, 19 anos. Eu ia para a igreja. Então, assim, abracei o chamado. E aonde eu tive fortíssimas e profundas experiências com o Espírito Santo. E hoje, até hoje, vamos dizer assim... É a minha base, né? É a minha estrutura. Fora também, que é algo muito importante, que foi a vida de jejum. Acho que o jovem, se ele quer se santificar, ele precisa ter uma vida de jejum. E até hoje, jejum é uma prática na minha vida. Porque se você quer responder um grande chamado no Senhor, você precisa lidar com principados e potestades. E jejum em qualquer idade, né? Isso não tem idade. Pode ser criança, pode ser adolescente. Eu lembro que eu tinha 17, 18 anos, eu queria falar assim, não, vou jejuar 40 dias. Aí foi um dia, foi 2 dias, 3 dias. Cara, no 5º dia, eu acordei para ir no banheiro de madrugada, e aí eu levantei, e aí quando eu liguei a luz no banheiro, eu desmaiei. Eu bati assim atrás, na parede, escorei assim na parede. Tudo ficou preto assim, eu parei assim no chão. Aí voltou, eu tinha 17 anos. Falei assim, eu sou o cara, eu vou jejuar 40 dias. Mas havia o quê? Eu fui ousado, porque eu queria Deus. Cara, aí eu levantei, voltei e dormi. Aí no outro dia eu acordei e falei assim, aí falei pra minha mãe, mãe, eu não consigo continuar em jejum. Aí eu fui e comi. Mas depois eu consegui, que vocês sabem toda a história. Mas havia o que em mim? Lá quando eu era um menino, 17, 18 anos, eu tinha sede e fome por Deus. Então, aonde eu cheguei, é porque ali eu já tinha intenção em Deus, né? Se um jovem não coloca intencionalidade em Jesus, cara, ele só está indo porque a mãe está falando, ele tem que ter intenção. Ele tem que buscar, ele tem que querer a presença do Senhor. Isso é tão real porque em todas as áreas, né? Porque reflete, né? o que você gosta, acho que é difícil. Pega uma coisa que você gosta. Você consegue fazer por 12 horas? O apóstolo deu exemplo aqui que ele orou por 12 horas, porque era algo... Várias vezes. Depois você pergunta para a apóstola Trícia, que ela ligava lá em casa, e ela falou assim, eu queria falar com o Célio da minha mãe, ele está orando. Aí passava 1 hora. O Célio, não, ele ainda está orando. Aí ligava assim, passava 3 horas. Não, ele ainda está no quarto orando. Pergunta para ela. Não, no meu quarto mesmo. Eu sabia que Deus estava me chamando para algo maior. E eu nem dimensionava que eu ia chegar a ser um apóstolo. Na minha cabeça, aquela hora, aquela época, o que é apóstolo? O que é isso? Nada. Eu só tinha fome e sede de Deus. Só tinha fome e sede de Deus. Foi lá que o primeiro CD, Em Direção das Promessas, foi nesses momentos que todas as músicas surgiram. Quando eu ficava 12 horas no quarto, orando. Esse CD foi lançado em 2016. Cara, faz tempo. E esse momento foi nos anos 2000 e pouco, não? 2004, 2000, 2002. Ou seja, 10 anos depois. 2000. Meu Deus. É uma dica pra galera de hoje, né? Nada é do dia pra noite. Nada, cara. Você planta e espera nascer para depois colher. Do nada a pessoa sair, você não sabe qual que é a história da pessoa, né? Sim. Então, muitas pessoas hoje têm isso, né? A pessoa do nada sai. Do nada tá ali. Eu sou tal pessoa que veio do X, que saiu do Y. A gente não sabe qual que é a história da pessoa. Tem um rastro, né? Tem um rastro ali, tem uma história por trás daquela pessoa. Muita gente tá caindo nisso aí hoje, né? Principalmente os jovens, né? Que é essa geração de internet, né? Muita gente hoje sai na internet e o pessoal vai escutando no YouTube, TikTok, Instagram, vai escutando. Sim. O pessoal vai escutando. Às vezes o pessoal está escutando uma besteira aí, está se norteando por aquela, vamos dizer, aquela heresia, né? E está se apoiando naquilo, né? E a pessoa às vezes está ali cantando só para talvez com
intenções erradas, não é para glorificar Deus, não é para alcançar pessoas, não é para edificar vidas, ou talvez é só para ganhar dinheiro, mas isso, enfim, a gente está aqui para julgar. Mas quem sonda a intenção do coração é Deus, porém a frequência a gente sente. Uma coisa que a gente tem falado muito na igreja, né? Muito falado. A pessoa pode falar uma coisa, mas a frequência nunca mente. Verdade. E isso é muito real, porque frequência, cara, é um trem assim que nós, enquanto a gente não falava sobre isso na igreja, mas parecia ser algo tão real, porque parece que quando começou a falar ali, nos dias atuais, parece que fez tudo muito sentido, né? Sobre uma pessoa que chega no lugar e tá falando uma coisa, mas tá com a intenção de outra forma. Coisa. As pessoas sentem, né? Não tem para onde fugir, isso é muito verdade. É o cheiro, né, cara? Você sente, O sente, ele é. O cheiro é invisível. O bafo, né? A pessoa, você tá com bafo, você não tá sentindo seu bafo. E é Mas verdade. a pessoa tá sentindo. Foi Exatamente. direta pra mim aqui, Assim, porque eu comi um negócio aqui agora. É claro. E eu tô do lado dele, ele reclamou aqui, cara. Ah, agora eu fiquei malzão. Mas assim, bom, aí a gente vê, né, assim, trazendo para essa parte, né, a gente vê então um diferencial de um jovem que quer fazer algo, né? Que quer fazer algo. Quais são as dicas aí que o senhor dá para um jovem que quer fazer alguma coisa, que quer se destacar, que tem um sede para alguma coisa? Que a gente pode utilizar isso tanto na área ministerial, tanto na área empresarial, qualquer, até no sentimento, porque o cara que quer, vamos supor, ele quer casar com uma menina, ele, assim, a sede dele é aquilo, ele vai arrumar caminhos para aquilo, né? Então, a gente consegue aplicar isso em qualquer área da vida da pessoa. Quando eu olho para a minha vida, hoje eu sou casado, tenho uma filha, nós estamos aí indo para 4 igrejas, né? 4 igrejas. Eu sou psicólogo, eu tenho, né, sou mentor. Então, quando eu olho para a minha vida, onde eu já alcancei, as viagens, e tudo que eu já fiz, o que foi a base, pastor Kevin, foi a vida com Deus. Um jovem, se ele quer ser próspero, se ele quer casar, se ele quer ter filhos, se ele quer ganhar dinheiro, se ele quer ser empresário, se ele quer realizar sonhos, se ele quer ter um chamado em Deus, cara, tudo na vida de uma pessoa bem-sucedida se começa numa vida de santidade, numa vida de entrega para Deus. O que eu posso falar para a juventude é: case virgem, case em santidade. Eu casei virgem, eu casei em santidade. Então, a semente que eu plantei é a que eu estou colhendo até hoje. E é o que eu ensino para a Laura, ensino para os jovens, para os meninos hoje que têm a idade da Laura, que cresceram comigo. Eu falei: viva em santidade. A santidade é uma semente que você planta e você vai colher a 30, a 60 e a 100 por um. Então, qual que é o segredo de um homem bem-aventurado? É que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, o que é ímpio, pecador, escarnecedor? É o hype do mundo. Sim. Eu vou lá beber, eu vou fumar, eu vou transar, eu vou usar droga, eu vou usar o narguilé, eu vou fazer uma tatuagem, eu vou para uma festa doida. Então, se você ouvir o mundo, você não vai viver em santidade. Você não vai conseguir obedecer ao Senhor, você não vai criar temor no seu coração. Então, para você ser bem-sucedido, um jovem milionário, santidade. Ele quer casar, santidade. Ele quer ter sucesso, santidade. Porque santidade é a moeda espiritual que acessa ambientes extraordinários, que acessa ambientes proféticos, que acessa ambientes... Olha a vida de José. O cara pagou o preço para ser santo. Ele conheceu a mulher dele, ele teve relação sexual com ela. E o que o cara passou? Mas depois, no final, ele foi milionário, ele foi administrador, ele foi o CEO do Egito. Ele colheu, ele pagou o preço de não ser um cara promíscuo. Sim. E a santidade de José levou ele no mais alto patamar da influência egípcia, ou seja, da alta sociedade. E debaixo do rei ele que mandava. Mas o diferencial da vida de José é que ele viveu uma vida de santidade. Então, para ser assim, uma palavra só, pastor Kevin, eu diria, uma vida de consagração a Deus. Um jovem que ora, um jovem que medita, um jovem que jejua, um jovem que busca... Eu lembro que nós jejuávamos tanto, que tinha um primo meu, de tanto jejum, ele deu dor no estômago e vomitou sangue. Não estou te falando que a pessoa tem que chegar a viver isso. Né? Mas é para você ver a dedicação. Nós éramos um grupo de jovens que dedicava, nós fazíamos vigília, nós orávamos de madrugada, nós orávamos na tarde.
Inclusive, algumas dessas pessoas que oravam são pastores hoje, eu sou apóstolo hoje. Então, com quem esse amigo está conversando? Qual a menina que ele conversa? Qual que é o amigo que ele anda? Entendeu? O cara está orando também, essa menina está orando. Eu quero casar com ela. Ela é uma menina de oração? Eu quero casar com ele. Ele é um homem de oração? É um jovem de oração? Ele está trabalhando? Ele está estudando? Então, a pessoa, para ela querer tanto casar, empreender, ter uma faculdade, ter uma família, primeiro, princípio assim, indiscutível, tenha uma vida de busca, de consagração a Deus. Seja diferente dessa massa, dessa juventude que está fazendo tudo ao contrário. Seja o Cedraque, Mesaque, Abidnego, seja o Daniel, seja o José, seja esses jovens. Olha o sucesso de Daniel. Numa terra que nem dele era. Nem era dele. E ele viveu o quê? Em jejum, santidade. Ele decidiu no seu coração não se contaminar. Então, quem que era Daniel depois? Ele se tornou o presidente dos príncipes. Ele foi o cara mais rico da Babilônia. Ele foi um dos caras mais ricos. Então, a riqueza atrelada a uma vida de santificação. O casamento bem-sucedido está atrelado a uma vida de consagração. Ser empresário, empreendedor, ter sucesso, está atrelado a uma vida de consagração. E a gente sabe disso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E as outras coisas terão sucesso. Então, resumindo, a minha maior dica hoje para os jovens que estão aqui assistindo e ouvindo esse podcast é: viva uma vida de temor, de consagração e de entrega de santidade a Deus. Porque sem santificação, ninguém verá a Deus. É o mais importante, né? Verdade. É o que desenvolve o relacionamento, a conquista. A gente vê isso na Bíblia, né, Kevin? José está atrelado à santidade. Daniel, atrelado à santidade. Cedraque, Mesaque, à santidade. Isaac, o cara foi conhecer a mulher dele com 40 anos. Viveu uma vida de santidade. E santidade não é não. Tem gente que só não tem relação sexual, mas não é santo. Então, santidade é uma vida de busca, de entrega, estilo de vida, consagração e santificação. É opcional, né? Ele é opcional. Se você não decidir, é uma decisão, cara. Verdade. Exato. E quando a gente fala assim sobre consagração, não tem como não mencionar um jejum específico que o senhor fez. Acredito que foi ali um divisor ali de águas. Não falo para a sua vida em específico, mas para a igreja, assim, foi algo diferente, né? E são coisas que, através desse jejum, nós colhemos até hoje. E é um jejum que ele fez, né? Não foi eu, não foi o pastor Kevin. Tem esse jejum específico. Você estava na igreja na época? Não estava. Você estava, pastor Kevin? Estava. E chegou até mim. Entende? Então, e foi algo que eu ouvi, acho que no meu primeiro ou no segundo GC. Já ouvi falar do jejum. E nem na igreja eu estava. Nossa, teve um homem na igreja que ele fez um jejum. E, gente, ele vai falar um pouquinho sobre ele. Mas, assim, antes, uma pergunta sobre ele. Realmente, o senhor vê esse jejum como um divisor, assim, de águas, assim, para um tempo diferente na nossa igreja? Eu só não vejo como eu ouvi isso de Deus, Gabriel. Eu ouvi de Deus. Então, não foi uma coisa que eu falei para o pastor Kevin ou para a igreja. Foi o que eu ouvi do Senhor. Quando Deus me chamou para jejuar, 40 dias, é diferente daquele jejum de 40 dias que eu queria quando jovem, né? Que eu queria fazer, forçar um jejum de 40... Mas, na verdade, esse é diferente porque Deus me chamou. Cara, quando Deus chama para algo, só abraça. Eu lembro que na segunda-feira, no domingo, eu avisei para a igreja, falei, olha, a partir de amanhã não vou vir nos cultos, a apóstola que vai liderar a igreja, naquela época era pastora, e eu vou ficar 40 dias fora dos cultos e de toda a programação. E aí, na segunda-feira, amanheceu, eu já estava de jejum. Mas ela já sabia que o senhor estava... Sabia, eu conversei, foi tudo organizado. E lá na sala do nosso apartamento que a gente morava, tinha um espelho. Sabe os espelhos que ocupam a parede toda? Sim. Ela pegou um batom e escreveu a frase que eu tinha pregado no domingo, no dia antes. Ela colocou assim: decisão só é decisão quando você dá a sua vida por ela. Cara, quando eu acordei e li aquilo, a minha esposa, profetizando o céu da nossa casa, falou assim: é agora, certo? Agora eu não vou para trás, não. Voltar mais, não. Ela já deu a partida, ela já deu o gol, o play. Gol, play, vai. Cara, primeiro dia tranquilo, segundo, sétimo dia eu fiquei em desespero. No 12º dia, parece que eu ia morrer. E ela ligou para a nossa cobertura na época e falou assim: olha, o Célio tá assim, não sei o que e tal, passando mal. Aí o nosso líder disse: para a vida ou para a morte, ele vai andar com Deus. Meu Deus. Que frase. Ou seja, você vai.
Você vai, ele começou, agora ele vai até o final. Boa. Cara, e assim, eu tenho testemunha que estava dentro, que é a nossa Sil, né? A Sil, eu falo nossa Sil, porque Nossa, a Sil é a minha Eliezer, né? Cuida da Laura, cuida da gente desde que a Laura nasceu até o dia de hoje, a Silvana tá lá. E ela participou de todo o nosso processo de jejum. Então, eu tenho testemunha a Laura, a Silvana e a Apóstola. Eu tenho 3 testemunhas de que eu não coloquei um grão de arroz na boca. E as pessoas às vezes não acham. Mas agora também muita gente já fez jejum de 40 dias. Mas naquela época, Gabriel, eu desconhecia pessoas que tinham feito o jejum de 40 dias. Eu desconheço hoje. Hoje já tem o Luciano Subirá, ele já, né, fez várias vezes. Mas naquela época que eu fazia o jejum de 40 dias, o Luciano Subirá nem pensava em pregar sobre isso. Era poucas. O meu líder na época já tinha feito um jejum de 40 dias e outro pastor que eu conhecia também fez. Então, assim, os primeiros dias eu tomei água de coco e Gatorade. Mas também, cara, no 15º dia já estava dando ânsia de vômito, eu já não conseguia. E eu não tinha... e assim, e eu não tinha... Gatorade é sem graça mesmo. Cara, eu não consigo tomar Gatorade e água de coco porque eu lembro do jejum. Bloqueou. Eu não consigo. Me dá uma água de coco, eu te pago 10%. Não. 50 reais pra você comer. É seu, meu padrão. Não quero. E aí, cara, o que acontece? E aí eu já não comia, tinha 12 dias, e já não bebia mais a água de coco. Eu comecei no Gatorade. Aí eu tinha que mudar os sabores. Sim. Nossa, e os sabores enjoava, porque... Cara, aí depois, os últimos dias, eu tomava água para falar assim que tinha que tomar. Mas depois, hoje, tem todo a gente vê hoje os livros de jejum, tem hoje toda a estrutura certa para você fazer o jejum de 40 dias. Você pode até ir treinar musculação. Você pode tomar uma coisa na veia, que não é como se você estivesse fazendo um jejum, que você pode tomar tipo, alguns energéticos na veia, algumas vitaminas que não vão influenciar, e que você pode ter um jejum completamente diferente, mas naquela época o meu jejum ele foi no raiz, não foi o Nutella de hoje, longe de dizer, né? Foi o raiz mesmo. Cara, e aí no 30º dia eu tava assim, nossa, me sentindo um homem de ferro, de aço. Fui ministrar no encontro com Deus. Olha a loucura. Você emagreceu muito nesse período? 16 quilos, 18 quilos. 18 Meu Deus. Mas minha pele vinha assim, ó, cara, minha pele esticava. A vida era branco e preto e cinza, não tinha cor. E a cara, o rosto? Era batido? Cara, eu fiquei muito magro, né? Fiquei muito raquítico. Mas sabe o que eu fazia? Eu pedia para Silvana para me fazer comida. Você acredita que eu fazia comida para sentir o cheiro? E o cheiro me alimentava? E eu não experimentava nada, porque não podia. Mas eu cheirava e falava, experimenta se tá bom, experimenta. E aí ela deixava e ela falou para mim depois que ela ia pro quarto para chorar. Porque ela via que eu lá orando e eu não comendo, e aquilo mexia demais com ela, né? Cara, aí eu fiz os 40 dias. Respondendo o que você falou, o que isso simboliza e repercute na Igreja Nova Vida e as pessoas que estão perto de mim? Quando eu tive uma visão que eu entrei, eu não sei se foi visão ou arrebatamento, só sei que eu fui para uma dimensão espiritual. E eu comecei a andar num campo verde, era um sol, assim, parece que o sol ele estava bem em frente de mim, era um clarão, um sol muito forte, mas ele não me queimava, ele só iluminava. Eu percebo que era a glória de Deus. E eu entrava nesse campo verde, eu sentia a grama, sabe assim, aquele ambiente celestial, aquele ambiente de filme, parece de Hollywood, aquela coisa assim, câmera lenta. Bem bonito. Bem assim, maravilhoso. E eu entrei nesse campo, e eu ia andando nesse campo e subindo, e era um campo não reto. Ele era tipo um campo de monte, subindo assim, sabe? Um pouco íngreme. Não era muito reto, nem um vale, mas era tipo subindo um pouco. E eu me lembro que eu peguei na minha mão, quando eu me deparei com aquela visão, tinha na minha mão uma esfera de poder. Eu sabia que era uma esfera de poder. Sabe uma esfera, parece que de vidro, e dentro tinha uma luz branca com azul mexendo? Olha que loucura. Eu peguei aquela esfera e eu plantei ela nessa grama. E quando eu fui colocar, o buraco já estava aberto na grama. E eu fui e plantei essa esfera de poder. E eu ouvi uma voz dizendo assim, é a voz do Senhor, né? O que você faz hoje vai repercutir para o resto da sua vida. E as pessoas que andarem com você estarão debaixo dessa consagração. Meu Deus. Se eu for falar, Célio, então, apóstolo, qual que foi a sua experiência? A única foi essa. A única experiência profética dos 40 dias de jejum que eu tive foi somente essa. Não vi anjo, achei que eu ia ver anjo, que eu ia ser trasladado, que eu seria arrebatado. Cara, nada. Foi só, eu orava e lia. Eu li uns 4, 5 livros. Eu nem lembro, mas eu li uns 4, 5 livros em 40 dias. Porque acho que eu vi todos os CDs da minha casa, eu vi todos os DVDs de pregação e de louvor.
E eu também orava o dia inteiro. Cara, só tinha isso para fazer. 40 dias eu fiquei dentro do apartamento. E aí depois eu entreguei o jejum, e quando eu entreguei, eu passei essa palavra profética para a igreja. E falei que todos que entram na igreja, elas estão no plano espiritual repercutindo debaixo dessa consagração. E todas as pessoas que entram na Igreja Nova Vida, elas entram debaixo dessa consagração. Sabe por quê, Gabriel e pastor Kevin? As orações, elas são eternas. As orações são eternas. Toda a consagração que você faz para o Senhor vai para um reservatório espiritual. Deus se lembra e nunca esquece do que você faz em direção a Ele. As orações são eternas, os jejuns são eternos. Eles ficam ecoando até a eternidade. Forte isso, né? E aí, por isso, te respondendo, é isso. Todas as pessoas que entram, eu tenho nítida certeza que elas não entram só debaixo do meu cajado, mas entram debaixo de uma palavra profética de jejum de 40 dias. E isso é tão, assim, absurdo, porque são poucas as vezes que o Senhor mesmo fala sobre ele, sobre esse ato que o Senhor fez específico, que é esse jejum. Mas nós que estamos debaixo dessa palavra, nós praticamente fazemos um favor de levar isso adiante. De não, olha, a gente teve um processo lá na nossa igreja, o nosso apóstolo fez um jejum de 40 dias, foi dessa forma. Então é algo assim que é algo diferente mesmo, né? Que acho que todo jovem deveria tomar uma decisão assim, de tal forma, de uma vida de consagração, de orar, de buscar por conta própria, né? Por conta própria, porque não foi ninguém que conversou com o Senhor, foi você e Deus, algo assim que você quis fazer para Deus. Exatamente. Quando o jovem ele tem um verdadeiro encontro com Deus, verdadeiro eu estou falando, não há nada mais forte do que Jesus para ele. Nada, ele não negocia nada. Eu estou te falando porque eu consegui viver assim. Então, se eu conseguir, não sou melhor nem pior do que ninguém. Então, todos os jovens que tomarem uma decisão, eles conseguem. E a gente precisa de jovens que realmente consigam vencer a carnalidade. Não precisamos? Uma juventude que multiplica, pastor Kevin, é uma juventude santa. Que vai fazer a Nova Vida Club crescer e multiplicar, são jovens santos. Jovens que vivam em santificação. Que saibam o momento certo para ter o que eles tanto desejam. Que é uma vida livre, né? Para fazer quando casar, vamos assim dizer. Né? Vamos usar aquela palavra simpática. E não é só isso a questão da relação sexual, mas também vícios, pornografia, né? Masturbação, bebida, cigarro, droga. Então o jovem precisa entender que não é só essa questão, tem outra série de situações, né? Que ele precisa ser diferente do mundo. Precisa ser diferente do mundo. E sabe, esse jovem fica carregando um peso. Jesus já o perdoou, ele só tem que tomar uma decisão e viver com Jesus. E hoje nós temos muitas barreiras, né, cara, que dá para dizer que impede o jovem de viver uma vida dessa de escolha. Quando eu falo barreiras, eu falo assim que não impede. Facilitou, né, as coisas assim, né? Tá tudo muito mais fácil. A internet ela é muito boa. Porém, se você não saber usar... Na verdade, hoje as músicas fazem alusão ao pecado. Aí, tudo que é ligado à mídia, ao entretenimento, os filmes, as músicas, a arte, toda está ligada ao pecado. Então, por isso que é importante a gente, até esse podcast, entrar mesmo nas redes sociais, entrar no YouTube, entrar no Instagram, no Facebook, para o que influenciar de forma santa, como vocês estão fazendo essa iniciativa. Eu quero te parabenizar vocês dois por fazer o Clubcast. Isso é extremamente importante, porque a gente vê tanto podcast com outras coisas aí, né? E agora vocês entrarem com essa proposta, então vocês estão de parabéns. E eu quero profetizar que esse Clubcast vai alcançar a juventude e que jovens serão curados, transformados e renovados a viver uma vida com Deus através de vocês. Eu creio, em nome de Jesus. Nós cremos. Amém. E é aquela questão, né? Hoje em dia, está tudo mais fácil, né? Tanto para o bem e para o mal, né? Vamos supor, antigamente, para você ver um filme, o que você tinha que fazer? Você tinha que ir lá na locadora, na sexta-feira, pegar o filme para você devolver na segunda. Eu fiz isso, mano. Você fazia isso? Eu já ia, na minha época, quando eu sou um pouco mais novo, eu já ia falar assim, baixar o tom. Cara, locadora, a gente locava, filho, ficava 2, 3 dias, se você não devolvesse, tinha de pagar multa, lembra? Entendeu? Então, assim, nós estamos falando aqui para jovens, vamos falar claro aqui. Vamos supor, o cara vai ver uma pornografia. Você tinha que ir lá na locadora, ver o cara, ia passar uma vergonha e tal. Alugar, tal. Hoje em dia, o quê?
Internet, hoje está fácil. Muito mais fácil pecar. Mas também está fácil também você abrir o YouTube e você colocar uma administração. Da mesma forma é mais fácil também ser santo. Verdade. Ver o Clubecast. Só fazer uma propaganda aqui, aproveitando. Clubecast. Tá facinho de Clubecast. você acessar aqui, ver o nosso Clubecast aqui, tá bom? Isso. Então, por favor, vamos nos acompanhar aí. Dá um like aí. Já se inscreva no nosso canal. Já compartilha, dá uma moral, já deixa seu comentário. Mas é verdade Então, isso que assim, você falou hoje mesmo. o cara tem que ter convicção daquilo que ele quer. Verdade. Porque tá fácil, para os dois lados tá fácil. É verdade. Agora, o que você vai escolher para você acessar, para você consumir? Sim. Então, hoje tá fácil para os dois lados. Aí vai depender do que você quer. E também, há um lado nosso também, nós que somos cristãos, né? Da gente entender a nossa posição também. Sim. Porque a Bíblia fala, Jesus mesmo falou, né? Que os filhos das trevas são mais ágeis que os filhos da luz. Então, vamos supor, quantos podcasts, vamos dizer, que são focados em conteúdos bons? Entendeu? Sim. O que seria bom? Vamos afunilar. Bom no sentido de gerar uma mentalidade de consagração, de busca e de temor a Deus. Isso. Vamos pôr esse viés. Qual que tem? Quantos que tem? Né? Quantos que tem? Eu não conheço poucos. Já Verdade. vi alguns, claro, tá de parabéns, mas eu conheço poucos. Sim. E a gente, muitas vezes, a gente vê que o próprio povo cristão não dá muito valor para esse tipo de conteúdo. Então, sim. muitas vezes é algo até interno nosso, entendeu? Por exemplo, você vai... É algo que eu tenho muito em mim, por exemplo. Se eu tenho um amigo meu que é barbeiro, vamos supor, eu preciso cortar cabelo. Eu vou dar sempre preferência para aquele amigo meu que é barbeiro. Preciso fazer alguma coisa, eu sempre vou dar preferência para aquele amigo meu, se eu tiver alguém conhecido no meu hall de relacionamentos. Então, mas muitas vezes nós preferimos consumir conteúdos que não valorizam, né, aquilo que a gente mesmo propaga. Excelente. Entendeu? Excelente. Então nós temos que ter essa iniciativa de fazer, igual nós estamos aqui fazendo, mas também nós temos que ter essa iniciativa de consumir. Porque quando o cara vai patrocinar, o que ele vai ver? O público, a audiência daquilo. Muitas vezes eu estou dando audiência. Ah, mas a Coca-Cola, vamos supor, estou só dando a Coca-Cola, patrocina nós. Opa, é. Ah, a Coca-Cola está patrocinando para tal podcast, mas ela está patrocinando aquele podcast por causa da audiência que eu mesmo estou dando. Sim. Entendeu? Então a gente tem que colocar muitas vezes, né, separar o joio do trigo. Sim, com certeza. Entendeu? Daí eu vejo isso muito também na juventude. Muitas vezes o jovem ele só vai para aquilo que é modinha. Ele não anda num propósito. Ele só vai naquilo que é modinha. Ah, todo mundo está indo para tal lugar. Todo mundo está usando tal tênis. Todo mundo está usando tal roupa. Está jogando tal jogo. Eu vou para aquilo. Né? Sim. Então, muitas pessoas estão hoje na modinha. E eu acredito, né, Gabriel, tudo que a gente aprendeu hoje nesse podcast, que o cara, desde cedo, ele tem que ter uma mentalidade de consagração, uma mentalidade de buscar a Deus, uma mentalidade que ele tem que buscar um propósito em Deus para a vida dele. Acredito que tudo aquilo que o senhor falou hoje, a gente consegue aplicar em tudo que é a área da nossa vida. Verdade. Entendeu? Tudo que é a nossa vida. Se eu quero abrir um negócio digital na área da alimentação, será que eu vou ficar 12 horas buscando, pesquisando? Às vezes você não como é que trabalha no seu funciona? próprio negócio 12 horas. Isso, entendeu? Será que eu tenho essa sede? Esse empenho, essa dedicação, né? A pessoa ela precisa entender que o meu testemunho de vida foi uma dedicação intensa a Deus, mas, por exemplo, eu estudo até hoje, eu estou fazendo uma pós-graduação. Então não tem que parar de estudar. Se você quer ser melhor na sua área, você tem que estudar sempre. Sempre você tem que estudar, você nunca pode parar de estudar. Então, eu sou psicólogo, sempre eu estou fazendo uma pós, sempre eu estou lendo um livro. Sou pastor, sempre estou lendo alguma coisa relacionada à teologia. Então, sempre a pessoa precisa estar no empenho. Acho que a palavra certa para tudo isso, pastor Kevin, é a dedicação espiritual, a dedicação intelectual, a dedicação física, porque eu também treino todos os dias. Então, a pessoa ela precisa ter o quê? Corpo, alma e espírito. No seu corpo, o que você está fazendo? Na sua alma, o que você está fazendo? No seu espírito, o que você está fazendo? Então, você tem que ter uma vida constante de dedicação. Hoje mesmo eu corri 7 km. O que vocês fizeram quando eu estava correndo 7 km? Dormindo. 5 horas. 6h30 eu que estava lá, terminando 7 horas eu estava terminando meus 7 quilômetros de corrida. Então, você tem que entender que é uma postura, uma vontade. Cara, você tem que ter vontade de fazer as coisas acontecerem. Nossa, exatamente.
Isso aí. E essa vontade, assim, ela tem que partir é de você mesmo, né? Não tem como você partir, tem como eu falar assim, Gabriel, vamos correr. Gabriel, se você não quer, então como que eu vou querer insistir com algo que você também não tô afim. Então Porque tem que partir de dentro o de exemplo você, assim que o com senhor certeza. deu assim que eu acho interessante é que o senhor voltando ali ao assunto ali que o senhor já falou, mas só pegar um gancho da parte específica. O senhor falou que o senhor tomou a decisão de fazer aquele jejum, mas no dia seguinte teve aquele apoio da apóstola, né, que é a esposa do senhor que anda junto. Se a não tivesse ajudado, Mas independente, teve a ajuda dela, é Sim, válido. sim, Teve a com ajuda da certeza. Silvana, é válido. Teve a ajuda ali da sua casa, né? Sim. É super válido. Mas quem rompeu e quem foi até o fim, perseverou, foi você. Sim, claro. Né? Porque Então, Deus falou com ele também, né? isso. Então, Foi diferente, né? Quando você tem uma palavra profética e você se move nela, aí você tem aquilo, né? Deus, ele se move. Se você tem uma palavra profética, você se move debaixo dela. Se você não tem como se mover. Uau. O senhor tomou uma decisão. O senhor esteve em ambientes que te apoiaram. Isso aí influencia muito. Né? Porque você está num ambiente negativo também, às vezes é complicado. Mas de tudo, o senhor próprio teve a sua própria vontade, vamos dizer assim. Claro. A sua própria decisão, sua própria convicção. Não tinha ninguém para correr comigo. Muitas vezes eu fui correr no Parque Sabiá 3 horas da tarde, 5 quilômetros, sozinho. No sol. No sol. Então, isso é uma decisão. A pessoa, eu carrego isso comigo. Decisão só é decisão quando você dá a sua vida por ela. Então, se você não dá a sua vida pelo que você faz, você não tomou uma decisão. Então, acho que é isso. Amém. Então, assim, a gente quer agradecer, né, Gabriel? Show, Sim. Gabi Show, né? Game show. Gabi Show. A gente quer agradecer demais a sua presença nesse primeiro Eu agradeço pela oportunidade. A sua presença, ter aceitado o convite. Eu tenho certeza que esse conteúdo foi um conteúdo de muito valor. Conteúdo aí que muita gente está pagando curso para fazer, né? Verdade. Verdade. Não, mas é verdade. Mas assim, de verdade, nós agradecemos aqui a presença do senhor mesmo. É o que primeiro agradeço. que a gente está fazendo, Eu me mas sinto honrado. na verdade, eu Obrigado. queria falar que nós nos sentimos honrados porque é o nosso primeiro, então nós estamos ali descobrindo muita coisa ainda, né? Mas isso aqui é seu, cara. Isso aqui, quiser voltar, essa empresa aqui é minha, mas eu te Eu que agradeço pela oportunidade. Para mim foi muito bom estar aqui. E eu espero novos convites, com certeza. Só me chamar que estarei aqui novamente. Assunto aí que não falta, né? Pode, a gente vai conversar de tudo que vocês quiserem. Só me chamar. Então é isso, galera. Galera, deixa o seu like, curte, compartilha com seus amigos. Aqui é o Clubcast e nós já aproveitamos para te convidar para a Nova Vida Club, tá? Todos os sábados, às 19 horas, na Igreja Nova Vida, Avenida João Naves de Ávila, 4740, né não, Gabi Show? Isso aí, vamos lá, cara. Você vai gostar, hein? Você que é jovem. E você também que às vezes acha que não é jovem, tem espaço para você lá também. Isso. Fechou? Espero lá. Falou, galera. Tchau!